Desejo a você saúde, paz, perseverança e que esta palavra possa iluminar a sua vida, dando à sua história um sentido novo. O evangelho de hoje é Marcos 9, 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa, correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca-o, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus então disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-vos? Trazei o menino aqui. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, ele sacudiu o menino violentamente, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nossas vidas. E este evangelho deve nos marcar, deve nos tornar esperançosos de que o Senhor Jesus nos dá um itinerário para expulsar os piores demônios da nossa vida. Quando Jesus disse que há demônios que só se podem ser expulsos pelo poder da oração. E o que é a oração? É a comunhão com Deus, é o diálogo contínuo com Deus, é permitir Deus ser e estar presente em nossas vidas, iluminando a nossa história, dando-nos a proteção contra os demônios. Vejamos que esta palavra que o Senhor nos entrega é uma palavra poderosa. Quando Jesus, descendo a montanha com os discípulos que presenciaram a sua transfiguração, eis que ele encontra os discípulos rodeados de uma multidão. E ali havia uma discussão sobre uma criança dominada por um espírito impuro e que os discípulos não conseguiram expulsá-lo. E eis que aquele homem pede a Jesus: Senhor, se tu podes, ajuda-me. E aí Jesus disse: podes? Tudo é possível para aquele que tem fé. Olha que coisa bonita, né? Fé não é um sentimento apenas. Fé é um dom de Deus, mas é também uma resposta humana. Uma resposta de confiança, de esperança e de amor a Deus. Amar a Deus, esperar em Deus, é exatamente exercitar a fé. Essa fé que é gerada em nós pelo poder do Espírito Santo através da palavra do Pai, que é o próprio Jesus. Quando Jesus diz: tudo é possível para quem tem fé, esse é o grande desafio para mim e para você. Deixar gerar em nós a fé adulta,
Uma fé capaz de colocar toda a sua confiança em Deus, toda a sua esperança em Deus. É esse Deus que nos deu a vida, que também pode expulsar os demônios de nossa vida, da nossa história. E quando Jesus diz que há demônios que só podem ser expulsos pelo poder da oração, quer dizer, pelo poder da nossa comunhão com Deus, porque é o próprio Deus que quer expulsar de mim e de você tudo aquilo que nos separa do amor, separa da verdade e nos separa da própria pessoa de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre do mal e nos dê a graça da oração. A oração que nos faz ter comunhão com Deus, vida de intimidade com Deus, para ser luz para o mundo. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.